Mais uma vez aqui na nossa casa. E fechando o ano, né? A gente já está aí na reta final. Eu escolhi falar um pouquinho hoje do nosso maior desafio, das nossas maiores dificuldades, do nosso maior resgate, que é a nossa família. A nossa família é o nosso primeiro exercício de caridade, é o nosso primeiro exercício de amor, é o nosso primeiro exercício de perdão e talvez seja o exercício mais difícil que a gente tenha durante a nossa jornada aqui na Terra. Eu escolhi uma mensagem, um trechinho de uma mensagem do Chico Xavier, que ele fala assim: tudo tem o seu apogeu e o seu declínio. Um pouquinho mais para trás, que está dando muito perto. Tudo tem o seu apogeu e o seu declínio. É natural, todavia, que quando tudo parece convergir para o que a gente acha que é o nada, a vida ressurja, triunfante e bela. Novas folhas, novas flores, na infinita bênção do recomeço. Que recomeço seria esse? Que novas folhas seriam essas? Seria a nossa encarnação, ou melhor dizendo, a nossa reencarnação. Quando nós chegamos aqui nesse planeta, de tantas expiações, de tantas provas no planeta Terra, a gente tem, na verdade, que começar desde o princípio da nossa história a exercitar o amor. E esse exercício, então, começa dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares. Claro que o conceito de família ele é bastante amplo. Hoje em dia, falar em família, a gente não pode mais ter um estereótipo na nossa mente, achando que família é só o pai, a mãe e o filho. Eu posso ter pai, e filho, posso ter mãe, filho. Né? A gente tem que entender que se a gente veio para exercitar o amor, para exercitar a caridade, a gente tem que começar isso já no nosso olhar, de não esperar receitas ou modelos prontos de família. E principalmente dentro da nossa família começar esse amor, de olhar o outro e entender que ele também é um ser em evolução, que ele também está aqui para resgatar alguma coisa, porque senão a gente não estaria aqui. Se nós fôssemos perfeitos, se nós já fôssemos anjos, né? Se já fôssemos alguém de uma iluminação maior, a gente não precisava estar aqui. Então, se alguém está aqui como nós estamos, a gente já tem que ter o olhar de que essa pessoa veio para aprender, como nós viemos para aprender. Em todas as religiões se fala que a família é o grande eixo, que a família é o que tem de mais importante. O que vai diferenciar um pouquinho dentro da doutrina espírita das outras é acreditar que a família não necessariamente seja apenas aquela de laços sanguíneos. Nós podemos ter famílias, vou falar daqui a pouquinho, que o nosso parentesco é espiritual e não necessariamente está ali no nosso grupo genético. Uma outra coisa importante dentro da doutrina espírita que vai diferenciar das outras é acreditar nessa volta, é acreditar na reencarnação. Então saber que fulano está meu irmão, Beltrana está minha mãe, Ciclano está meu primo e assim por diante. Que não necessariamente sejam sempre, tenham que exercer esse papel. Então é bem importante para a gente começar a refletir um pouquinho sobre a família, ter em mente esses dois eixos dentro da doutrina espírita. Que a família pode ser de laços sanguíneos ou não, e que essa família está reencarnando. Que num outro momento, essa pessoa que hoje se apresenta como minha mãe, pode ter sido minha filha, pode ter sido minha prima, ou pode ter sido alguém que eu nem encontrei necessariamente numa relação tão próxima, mas que por alguma razão veio agora próxima a mim, para a gente crescer juntas, superar dificuldades juntas e vencer os desafios juntas. Nós temos um livro chamado Vida e Sexo, que foi psicografia do Chico. O capítulo 2 diz um trechinho assim, são palavras de Emmanuel. Temos no Instituto Doméstico uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do mundo melhor. Então, se a gente parar para pensar nessa citação, origem divina. A família não vem sem que o nosso Criador permita.
A família não se forma sem que o nosso Criador permita. Então a gente tem que ter claro que o nosso tempo aqui da Terra é diferente do tempo da espiritualidade. Quando a gente fala, por exemplo, uma gravidez ao acaso, um descuido, não, né? Biologicamente pode ser, espiritualmente jamais. Se aconteceu naquele núcleo, se aconteceu naquele grupo chamado família, era para ser sim naquele grupo chamado família. Não quer dizer, o cuidado que a gente tem que tomar quando a gente fala na doutrina espírita, para a gente não entrar num determinismo. Daqui a pouco achar tudo que acontece na nossa vida foi porque a espiritualidade quis. Então eu bati o carro porque a espiritualidade quis, né? Como eu falei, a própria gravidez sem cuidado não é assim também. A gente não pode achar que tudo que acontece na nossa vida estava já pré-agendado, estava escrito. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Mas a espiritualidade vai iluminar essas passagens sim. Então, uma gravidez que aconteceu, de repente, se ela não fosse, vamos falar, esse descuido, não teria acontecido agora. Mas esse irmão, essa irmã espiritual que reencarnou como meu filho, reencarnaria também num outro momento. Então, o tempo da Terra é diferente. Então, não precisava necessariamente ter sido uma família sem planejamento. A gente também não pode agora dizer que Deus cuide de tudo para nós, né? Mas ela aconteceria sim. Uma outra coisa importante nessa citação, além de dizer que é de origem divina, né, encontramos instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento. Isso se encaixa muito legal quando a gente para pensar, eu vou falar daqui a pouquinho dos desafios dentro do seio da família, quando a gente tem um ente querido que veio com alguma deficiência física, que precisa de um cuidado maior e que muitas vezes a gente já pensa, puxa, o fulano então ele está com um resgate enorme. Esse resgate é nosso também. Então, em primeiro lugar, o nosso aprimoramento. Essa pessoa não veio, né, no meu grupo familiar ao acaso. O meu aprimoramento tem que acontecer também. Então, a gente entender que a gente tem que parar de ficar perguntando por que aconteceu na minha família isso, por que é assim, e pensar um pouquinho no para quê. Para que eu aprenda o quê? Para que eu faça o quê? É importante também a gente lembrar que quando a gente fala do erro na ótica espírita, o erro ele é um exercício de aprendizado. Eu como professora eu costumo dizer para os meus alunos que eu fico menos preocupada com um aluno que me entrega uma avaliação com conceitos errados do que um aluno que me entrega em branco. Porque se ele me entregou conceitos errados, ele tentou fazer aquilo ali e ele está me mostrando o que ele entende por aquilo ali. E eu posso, a partir desse chamado erro, mediar a aprendizagem. Agora, se me entrega uma coisa em branco, eu não tenho a menor ideia do que se passa naquela cabeça. Então, o erro ele é muito valorizado dentro da ciência espírita. Porque o erro nada mais é do que a vontade de se fazer algo e que não saiu como o esperado. Mas estamos tentando fazer, estamos buscando fazer. O erro, digamos assim, que ele seria menos grave do que o não fazer nada. Porque quando eu não faço nada, eu estou permitindo que aquele que vai fazer faça do seu jeito. Então, quando a gente fala a maldade e a bondade, não tem um elemento neutro. Eu não ajudei, mas eu também não atrapalhei. Mas eu também então, não tentei ajudar e eu permiti que o outro fosse e fizesse da sua forma. A conivência é muito mais grave do que o erro. Porque o erro é uma tentativa. Então, dentro da nossa família, existem essas palavrinhas que eu estou colocando uma por uma por enquanto. O resgate, o erro, os desafios, porque ali é o nosso grande aprendizado. É muito fácil exercitar a caridade, exercitar o amor como um estranho. É muito tranquilo. Primeiro porque eu não tenho vínculo com essa pessoa, então dificilmente ela vai vir reclamar para mim de alguma coisa que eu fiz. Passei, vi um estranho na rua, entreguei um alimento para ele, olha como eu sou boa. Não quer dizer que não tem que fazer. Mas ele não vai me questionar de onde veio aquele alimento, por que eu estou dando aquele alimento, ou por que eu não dei o alimento antes. Porque não existe um vínculo para essa comunicação. Agora, dentro da família, é que o bicho pega, digamos assim, Porque aí a gente já tem todo um vínculo da famosa intimidade, onde vão surgir, sim, os questionamentos, onde vão surgir os conflitos. Então, é muito mais difícil
você exercitar essa caridade, esse amor, esse desprendimento dentro da sua família. Muitas vezes nós toleramos situações com maior facilidade de estranho do que da família. Ah, mas o estranho ter falado assim comigo ainda vai, porque ele não me conhece. Agora, justo alguém da minha família, tinha que ser o inverso. O nosso perdão, o nosso amor tem que ser maior justamente por alguém que veio próximo a nós para esse resgate. Eu costumo dizer na minha família, que a minha família não tem problemas, né? A família de quem é espírita, ainda mais de quem faz palestra, para sempre é muito perfeita, né? Então, lá não tem problemas. Então, eu costumo dizer dentro da minha família que a vantagem de ser da família é não precisar pedir perdão. Eu sempre digo dessa forma, né? Quando acontecem os conflitos, quando acontecem as dificuldades, eu, pelo menos, cresci com esse pensamento. Eu não fico esperando a minha mãe me pedir perdão, meu irmão me pedir perdão. Às vezes um abraço basta, um sorriso basta, né? Porque eu acho que justamente por ser família, a gente tem que quebrar essas exigências. Se eu exijo assim da minha família, como é que daí do outro que eu nunca vi pode, né? A gente fala que a gente engole sapo de estranho. Então, dentro da família, da doutrina espírita, a gente começa a exercitar o nosso desprendimento. A gente começa a nos colocar no lugar do outro. Meu Deus, a máxima da máxima, né? Amar o nosso próximo como a ti mesmo. Na língua portuguesa, o que significa a palavra próximo? Perto. Então, quem está mais perto? A família. Então, se eu não consigo amar esse meu próximo, tão próximo, como eu quero exercitar o amor com alguém que está fora? Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Ah, mas o fulano é meu patrão, eu sou obrigada então a deixar que ele fale isso, que ele não fale aquilo. Se eu não puder, dentro da minha família, ter a liberdade de falar alguma coisa, de pedir alguma coisa, eu vou ter onde? Em alguns livros, né, do Chico, a maioria desses psicografados dele, Mensagens de Emmanuel, falam muito essa questão do respeito e do amor dentro da família, né? Porque a família é a nossa escola. Ah, Fran, mas e uma família desestruturada? Uma família que a mãe não demonstra o amor pelo filho, a mãe, vamos pegar um exemplo hipotético, a mãe bebe, o pai bebe, a criança está largada, aquilo que eu falei lá no começo. Se reencarnei nessa família, em primeiro lugar eu tenho que pensar o que eu posso crescer, o quanto eu posso crescer e aprender com ela. Então a gente às vezes se assusta quando vê tragédias e coisas horríveis envolvendo a família, porque a gente não para olhar friamente e lembrar que são seres em evolução tanto quanto nós. E aí a gente começa assim, né? Harmonia, fraternidade. Eu coloquei um jogo de palavras aqui que a gente vai buscando. Ah, mas família tem que ser harmônico, família tem que ter afetividade, família tem que ser, não coloquei aqui, mas uma aqui, alegre. Se a família é o meu aprendizado, se a família é a minha maior prova, ela não tem necessariamente que ser assim. Que bom quando ela é, mas dificilmente ela é. Não sabemos que é difícil. Basta a gente parar aqui um pouquinho e cada um pensar na sua família. Como é o seu pai, a sua mãe, conheceu o seu pai, conheceu a sua mãe. Quantos filhos nem chegou a conhecer os seus pais biológicos, né? O seu primo, o seu irmão. Então, não necessariamente, se ali é a minha prova, o que é uma prova? É algo que me tira da minha zona de conforto. Para uma prova é uma coisa que eu tenho que estudar, né? Eu vou lá para a autoescola. Poxa, já tenho carteira desde 1900 bolinha, agora tem que ir lá fazer a tal da reciclagem, mostrar. É uma prova. É uma coisa tranquila? Não, você está indo lá para provar, para mostrar a alguém que você consegue desenvolver, né, determinadas habilidades. Então, se a família é uma grande prova, é ali que vão ter os grandes desafios. É ali que vai nos tirar da nossa zona de conforto. E que muitas vezes, perdão, o que vai deixar difícil isso tudo são as chamadas paixões, né? O que é a paixão? É um sentimento que me desequilibra. Obrigada. É um sentimento que me desequilibra. É um sentimento que aflora todos os outros dentro de mim. Então, quando a gente fala que eu tenho paixão por alguma coisa, é algo que eu perco o controle, que eu perco a calma, que eu perco o foco, que eu descentralizo, né, que eu vou naquilo ali. Então, essas paixões
que surgem na nossa vida são para que a gente consiga voltar para o nosso eixo. Então, dentro da família, o que são as grandes paixões? Aceitar o diferente, que muitas vezes é o próprio filho, muitas vezes é a namorada, a esposa do filho, né? Aceitar, vamos colocar aí, o seu irmão e muitas vezes a esposa desse irmão. Se a gente for olhar, né, gente, no humor brasileiro, aí, esses stand-ups aí do Brasil, tu tem sogra, tem genro, tem cunhada, os estereótipos que se criam, o cunhado folgado, não é assim, as piadas. Por quê? Porque fazem parte do nosso dia a dia. Por isso que eu estava dizendo que não necessariamente a família vai ser alguém com um laço de sangue, mas sim um laço espiritual. O corpo precede o corpo. Então, se eu vou ter o meu bebê biologicamente formado no meu corpo, ele vem com os meus genes, né? Agora, o espírito não precede o espírito. Eu posso sim ter alguém que veio para me auxiliar nesse resgate, para me ajudar a progredir, que não veio biologicamente próximo de mim, mas veio na figura de um amigo, veio na figura de um vizinho, veio na figura de um patrão que depois desenvolve um laço de amizade e que nós muitas vezes, sem perceber, usamos essas expressões. Fulano é um pai para mim, Beltrano é uma mãe para mim, Ciclano é o irmão que eu não tive. Por quê? Porque são pessoas que a espiritualidade deixou próximas de nós para fazer esse mesmo papel da família, de nos ajudar a progredir, de nos ajudar a evoluir. Falando ainda dos livros, né? É muito legal quando a gente vê na própria Bíblia, né? Quando falam, avisam a Jesus que Maria está ali fora, que Tiago está ali fora, né? E ele fala, minha mãe são os que estão aqui, meus irmãos são quem estão aqui. Ele não estava subestimando, menosprezando Mãe Maria. Ele estava dizendo que tão importante quanto essa mãe biológica são as pessoas que estavam naquele momento ali próximas a ele, para ajudar na sua evolução. Que tão importante quanto um irmão biológico são aqueles que se uniram a ele para lhe dar força na sua caminhada, né? E que muitas vezes é mal interpretado e as pessoas enxergam isso de uma forma horrível, né? A gente vê às vezes grandes julgamentos aí, né? Do que o pai fez para o filho, o pai que entregou o filho que entregou o pai e assim por diante. Por que muitas vezes se julga? Porque não se coloca no lugar do outro. E é muito difícil você se colocar no lugar do outro. Porque determinadas situações precisam de todas aquelas paixões do momento para entender a atitude da pessoa. E que friamente é muito fácil falar, se fosse comigo, eu não faria tal coisa. Cuidado, você está falando isso com a frieza, a calma e a serenidade de quem não está vivendo aquela situação. Quem garante que se você estivesse vivendo exatamente aquela situação, com essas paixões, com esses sentimentos, você teria feito da mesma forma que aquela pessoa? Né? Tem um ditado que diz que é muito fácil criar os filhos dos outros, né? Então, porque aí são teorias. E a gente tem que começar a fugir um pouquinho dessas teorias. Então, quem é a minha família, segundo a doutrina espírita? Aqueles que têm o laço sanguíneo e aqueles que muitas vezes não têm o laço sanguíneo, mas através de laços espirituais vieram, ficaram numa certa proximidade, não necessariamente dentro da família, para me ajudar nessa caminhada. Como que acontece isso? Com a sintonia de pensamentos, com a sintonia da energia. Muitas vezes, enquanto a gente está se preparando para reencarnar, nós já estamos tendo afinidade com esses irmãos que vão reencarnar próximos a nós, sem ser na família biológica, mas que vão nos ajudar. O próprio Vinícius de Moraes, ele tem vários textos sobre amigos, né? E eu lembro de um agora, vou parafrasear, que eu não lembro as palavras exatas, que ele fala: quiseram os meus amigos saber como eu sou egoísta. Porque, na verdade, se eu pudesse, eu queria eles perto de mim o tempo todo, eu queria eles passeando comigo, vivendo comigo, sorrindo comigo, né? E no final do texto ele fala que a gente não faz amigos, nós reconhecemos, né? E por que Vinícius coloca isso? Não necessariamente por uma questão espiritual, por uma questão de... Né, ele não psicografou necessariamente, né? Quem sou eu para dizer essa mensagem? Mas olha o que ele coloca, que nós reconhecemos amigos. Ou seja, com certeza esses amigos, essas pessoas
a espiritualidade trouxe próximos a nós para desenvolver também um papel de família. Uma outra coisa importante, que a gente tem então esses dois tipos de família, né? As primeiras, que a gente fala das famílias espirituais, elas são duradouras. Elas são muito mais duradouras. Porque como já veio por essa afinidade, é menos difícil manter esse laço. As famílias de sangue, na verdade, elas já não são tão duradouras. Elas são frágeis, elas são delicadas, elas podem se extinguir, né? Quantas vezes a gente vê ali irmão que ficou anos sem falar com o irmão? Por quê? Por que isso vai acontecer? Quando vai acontecer? Não sempre, graças a Deus. Vai acontecer quando a única coisa que está unindo ali, que a pessoa se percebe unida à outra, por questão consanguínea. Então, se eu acho que aquela pessoa ali só merece estar perto de mim porque por acaso veio no meu grupo familiar, vai tornar frágil. Agora, se eu olhar essa pessoa, que além de um irmão de sangue, eu entender que essa pessoa veio como irmão de sangue já porque tinha que fazer um grande resgate comigo, aí não vai ser frágil. Quando a gente vê essas tragédias terríveis, né? A gente está acompanhando ali o caso do menino agora, o julgamento todo, né, da mãe com o padrasto, enfim. E a gente fica, como que uma mãe faz isso? Que monstro! Por quê? Porque com certeza lá no ímpeto, no sentimento dela, ela não entendeu a ligação espiritual que ela tinha com aquela criança. Ela viu apenas como uma coisa biológica, uma cria. Uma cria a qual ela de repente não estava entendendo, então ela não quis perto dela. Infelizmente é a realidade. Então a família vai ser frágil, não necessariamente porque é de sangue, que muitas vezes também vem essa interpretação. Eu já ouvi muita gente falando um pouquinho sobre esse tema e falando assim, olha gente, as famílias que são unidas apenas pelo sangue, elas são frágeis. Não é que elas são sempre. É quando a pessoa não percebe, poxa, além de ter que vir próximo a mim, então ainda veio através do sangue, ou seja, meio que obrigou, né, a estar ali mais perto. E a gente tem que valorizar isso. Se a gente não percebe dessa forma, é que a família vai se tornar frágil. Se a gente não encara dessa forma, é que a gente não vai valorizar, né? E aí, claro que vai surgir, irmão não é parente, primo não é parente, não é tão próximo. Vão surgir mil justificativas. Mas não quer dizer, quando Emmanuel fala nas suas obras, que a primeira, eu vou até ler uma citação dele aqui, ó. Aqui. Há, portanto, duas espécies de famílias. As famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras, duradouras, fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, extinguem-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Ele não está dizendo que é natural, que é normal. Não, é que como era só laço sanguíneo mesmo, então aconteceu isso. Não. O que Emmanuel está colocando é que a gente tem essas duas formas de família e quando nós não reconhecemos na nossa família biológica essa oportunidade, essa maior chance de estar perto, aí ela vai se tornar frágil. Então nós é que temos que ter o olhar. Puxa, era tão importante o fulano vir perto de mim que ele ainda veio como filho. Aí sim. Agora não, ele só está perto de mim porque ele é filho. Senão de repente nem ia estar. Não tem isso que de repente não ia estar. A espiritualidade ajuda a organizar esse nosso retorno, essa nossa reencarnação, para a gente conseguir fazer os nossos resgates. Então, se além de estar perto de você ainda veio com esse laço consanguíneo, é um sinalzinho assim, cara, aproveita, já colocamos bem pertinho para não correr o risco de vocês não se encontrarem. É mais ou menos por aí. E uma outra coisa que é a grande senha, quando a gente fala dessas virtudes que vem conosco, da caridade, da bondade, porque vem conosco, sabe? Não tem como a gente acreditar que o ser humano vem numa folha em branco, então a gente não acredita em reencarnação. Não tem como a gente mas eu posso não acreditar em reencarnação porque eu sou de outra religião, mas mesmo numa outra religião, não tem como eu acreditar então que o ser humano vem essa folha em branco para ser escrita completamente aqui, sem virtudes, se eu acredito que eu sou uma centelha divina.
se eu acredito em Deus, se eu acredito nesse Criador, nesse Pai. Então, se eu acredito na existência desse Criador, desse Pai, dessa energia, como queira chamar, eu já tenho que partir da premissa, então, que eu venho já com alguns valores, né? Não são opcionais, já vem de fábrica. A gente já vem com a capacidade de amar. A gente já vem com a capacidade de colocar esse amor em prática. O que é o amor em prática? A caridade. Caridade nada mais é que pegar o amor, que é uma coisa de repente tão abstrata, as pessoas imaginam o coraçãozinho, pegar, vamos transformar isso numa coisa prática, num verbo, numa ação, fazer a caridade. A gente já vem com isso, com essas faculdades dentro de nós, e que com o nosso livre-arbítrio nós podemos desenvolvê-las ou não, mas todo mundo vem. Ninguém vem para fazer o mal. Acontece que, voltando ao nicho da família, como foi educada, como foi preparada, né? Eu sempre digo nas minhas palestras que a palavra que mais me assusta na minha vida, isso é uma coisa pessoal, não é a palavra maldade, não é a palavra, vamos supor, indiferença ou qualquer coisa aí que as minhas dizem, hipocrisia, não. A palavra que mais me assusta no meu dia a dia é a palavra normal. Porque quando a gente começa a justificar alguma coisa como normal, é porque a gente está com preguiça de pensar, a gente está com preguiça de questionar e a gente quer justificar alguma coisa que a gente fez porque é normal. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a palavra normal, seja para coisas boas ou para coisas ruins. Não vamos justificar as nossas atitudes, fiz porque é normal. Ah, mas isso é normal. Vamos nos questionar. Nós vemos com as nossas faculdades mentais, então a gente tem a capacidade de pensar, de questionar. Eu questiono um pouquinho essa coisa de será que o animal é irracional, como fala, eu questiono. Quem curte animaizinho, tem seus bichinhos aí de estimação, deve questionar também, até que ponto que aquilo é irracional, que fazem coisas que a gente não acredita, né? Mas a gente como ser humano, a nossa grande diferença, eu não vou nem colocar o racional, mas a capacidade de questionar. Para falar mais bonito, filosofar, né? A nossa capacidade de parar, olhar alguma coisa e pensar, poxa, mas será que tem que ser assim? Quem falou? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a palavra normal, porque hoje muita coisa está normal, né? O garoto de 10 anos ergueu o tom de voz para a mãe, é normal. A menina de 4 anos se mandar e ela dizer que ela quer vestir, que ela quer comer, onde é que ela quer, é normal. Puxa, que personalidade, né? A minha filha tem muita personalidade. Eu chamo de outra coisa. Mas não posso falar para todo mundo, né? Então, como professora, quando eu atendo os pais, eu agradeço muito a Deus por eles não terem telepatia. Porque, olha, a gente escuta coisa assim, faz aquela cara de paisagem, né? Professora, meu filho, você viu? O cara acabou de mandar a mãe dele calar a boca na sua frente. O moleque tem 15 anos. Aí ele sai e ela fala, esse menino tem uma personalidade. Se a gente faz aquela carinha de paisagem, né? Agradece a Deus que ela não deu o nosso pensamento, porque para mim se chama outra coisa, né? E por que de repente a gente está com essa gurizada aí desse jeito? Porque esse nicho que eu falei, a nossa base da família, é para evoluir. E ninguém evolui só com sim. A gente não aprende só com sim, né? As pessoas que mais têm problema de autoestima, eu sempre brinco com isso, são aquelas que precisam estar rodeadas de alguém que fica o tempo todo ali dizendo linda, maravilhosa, que bom isso aí. Você tem problema de autoestima. Porque se você quer evoluir, você vai ter no teu grupo de amizade o cara que vai te criticar, que vai dizer, pô, como é que você fez isso? Que vai te dizer, acho que não é por aí não, você devia pensar melhor. Nossa, como é que você fez isso aí hoje pra mim? E que muitas vezes, por isso a questão da família espiritual, a gente muitas vezes é mais aberto a ouvir a crítica desse chamado amigo, que é um parente espiritual sim, do que da própria família. A minha própria mãe dizendo, me questionando, me criticando. Cara, se a tua mãe não puder te criticar, quem que pode então? Se você, como uma pessoa próxima, se seu irmão não pode te falar as coisas, eu não entendo. Então quando a gente vê hoje esse perfil da família, como eu falei, eu não questiono os tipos de família, tá, gente? Eu sei que tem alguns trechos do livro que colocam, eu até tomei a liberdade de não abordar, né? Eu não questiono esse tipo de família. Para mim pode ter 2 pais e 2 mães, não importa. Para mim a palavra família, a base é amor.
e até que me prove o contrário, se 2 caras conseguem educar uma criança com amor, com solidariedade, com caridade, com valores de educação, de respeito, de bom caráter, não vem querer me dizer que está errado, para mim não está. Tá? Se 2 mulheres conseguem educar uma criança dessa mesma forma, não adianta vir querer me convencer que está errado, porque não vai me convencer, para mim não está. Porque para mim a grande questão da família é você estar disposto a auxiliar esse ser que veio no seio do seu grupo para evoluir. E isso acontece com amor. Então, quando eu vejo hoje famílias, e como eu dei esse exemplo, que o filho manda naquela boca, que a filha se manda e que a mãe me fala que isso é personalidade, eu penso, meu Deus, né? Onde está o nosso trabalho de educar, de ensinar? Né? Quando eu estou sendo conivente com alguma coisa errada que meu filho fez, eu estou sendo conivente ou com uma coisa que meu pai fez, porque de repente por medo eu não vou falar para o meu pai, poxa pai, mas será? Não dava para ser de outro jeito? Tudo é uma questão da forma como fala, né? Tudo é a forma que você vai falar. Porque dentro do espiritismo também tem essa outra questão. Eu falei das 2 questões do laço, mas tem essa terceira questão. Não necessariamente existe uma hierarquia na família espírita, gente. Não tem hierarquia. Que o pai veio para educar o filho. Não. No espiritismo a gente sabe que muitas vezes o filho é que veio para fazer um resgate ali para esse pai. A filha é que veio para dar um sentido, um norte ali de amor, de caridade para a vida da mãe. Então o espiritismo acaba se diferenciando um pouquinho das outras religiões no aspecto da família por ter essa maleabilidade de valores. Que o pai tem que educar o filho, sim, mas muitos filhos vêm também para educar os seus pais. A mãe tem que educar o filho, tem, mas muitos filhos vêm para educar a sua mãe. E existe uma senha, né? Uma senha, uma carta na manga para a família conseguir se estruturar, que é a caridade. Quando você consegue, através das suas atitudes, né, mostrar dentro da sua família que o amor só existe quando ele se torna prático, que é a caridade, aí teve estruturação nessa família. E que não estou falando de pegar agora na época do Natal e fazer uma cestinha e levar para o cara que está o ano inteiro dormindo fora da tua garagem, o cara está o ano inteiro ali na tua calçada. Agora você enxergou, porque é Natal. E eu não sei que corpo físico que essas pessoas vêm para a Terra, que elas só têm fome então no Natal. Né? Creches, asilos também são muito interessantes. A gente tinha que pesquisar sobre isso, porque também eles só têm fome no Natal e na Páscoa, né? De chocolate. Durante o ano eles não precisam de comida, eles não precisam de atenção. Né? Os asilos mesmo também se fala. Quando a gente vai lá com kitzinho de sabonete, só toma banho nessa época do ano, né? Não precisa levar durante o resto do ano. Então não é essa caridade que eu estou falando. Estou falando a caridade do amor em movimento. Que ela está na fala, que ela está no carinho, que ela está na atenção, que ela está em orientar dentro da família para uma religião. Tá? Quando eu falei ali que não importa a religião, também eu creio muito nisso. Muito, né? Eu penso que, como eu falei no começo, o nada é o grave, não o fazer errado. Então, eu não fico triste se alguém chega pra mim e fala, olha, eu tô indo em tal religião. Cara, eu vou junto. Não sei se alguém aqui já me viu, mas se vocês bobearem, vocês vão me ver saindo lá da igreja da Luz da Vida, vocês vão me ver saindo lá do terreiro da Dona Mariquinha, vocês vão me ver saindo lá, porque se a pessoa disser pra mim, Fran, puxa, tô me encontrando, tô indo em tal lugar, vamos morar comigo, vamos. Pô, ficou muito mais difícil que o cara me dizer, tô indo ali dar um teco na esquina, tô indo ali tomar um pau não sei aonde. Então, eu penso que o vazio é o grave. Não importa qual a religião a pessoa escolhe, a gente tem que parar de achar que todo mundo tem que ser espírita. Nós estamos aqui porque nós estamos felizes, porque nós acreditamos nisso aqui, que bom! Mas não quer dizer que todo mundo precise. Cada um tem a sua forma. O importante é que a gente consiga mostrar através da caridade, do exemplo, que é importante ter uma religião. Então não adianta vir querer dizer que na família moderna os filhos podem escolher a religião. Calma, eles podem escolher depois que eles estão alfabetizados o suficiente para ler as obras, para ler os livros e saber com qual que eles querem ir. Agora me dizer que você não vai levar para nada uma criança de 4, 5, 3 anos porque vou deixar ela escolher, querida.
Enquanto você não leva, seja para missa, para o culto, para a doutrina, para sei lá eu o quê, enquanto você não leva para nada disso, alguém pode levar para outras coisas que ela vai achar mais interessante. Então, o papel da família é dirigir, é orientar. Isso é uma atitude de caridade. Então, quando o seu filho estiver grande, pensando por si só, agindo por si só, e te disser: mãe, eu não quero mais ir na casa espírita, eu não gosto de ouvir aquela moça perturbada lá falando, eu acho que não tem nada a ver aquilo que ela fala, eu não gosto de ver aquelas pessoas botando a mão na minha cabeça. Você vai dizer: filho, e aonde você quer ir? Então vamos ver algum lugar que você se sinta bem, que você se sinta se ligando a uma energia maior. Filho, você acredita num Deus? Você acredita que alguém nos propiciou estarmos aqui? Aí tudo bem. Agora você vai dizer: não, filho, tudo bem. Gente, nessa idade é normal eles não quererem ter religião nenhuma. Beleza. E aí eles ficam onde? No nada. E aí depois a gente se apavora quando chegam as notícias de tragédias, né? De acidentes. Mas onde é que estava a família na hora que tinha que mostrar que temos, olha a palavra religião, religar. Temos que nos religar, sim. Seja onde for. Né? Ele está dando dinheiro lá para aquela igreja, o cara está usando dinheiro para comprar iate, problema dele. Quem vai prestar conta depois de ter usado o dinheiro dos fiéis para comprar iate é ele. Agora, se o seu filho está indo lá de coração, rezar, ouvir a palavra, que bom, que bom. Agora você pega e fala: não, filho, não vai, porque olha, aquilo é uma máfia. Pronto, você perdeu. Porque agora ele não vai vir na tua, ele não vem na tua, ele também não vai naquele achou que ia ser legal. Ele não vai fazer nenhuma. E aí, vai por água abaixo o papel da família, que é se unir para buscar uma evolução. Se unir para buscar o amor. Tá? Não importa se é Cristo, se é Shiva, se é Jeová, se é Oxalá, não importa. O que importa é a família tem que ser a base do ensinamento do amor. Seja a família biológica, seja a família espiritual. E uma outra coisa que um pouquinho já vou iniciar, uma outra coisa que é importante a gente falar é a questão da escravidão, né, da submissão. Então, de repente, também tem o papel inverso. Puxa, eu faço tudo que a minha mãe fala, porque ela é minha mãe, eu sou obrigada. Eu faço... Não é essa a relação que Cristo nos fala. O respeito à sua mãe, honrar pai e mãe, né, é ouvi-los, é aceitá-los, é entendê-los. Não necessariamente fazer exatamente aquilo que é falado, porque senão estaria sendo contraditório com o que eu falei agora há pouco, que não existe essa hierarquia na família. O Espiritismo questiona essa hierarquia. De repente você veio justamente para fazer o seu pai se questionar sobre as ideias dele. Você veio justamente para fazer a sua mãe se questionar, mas com respeito, com amor, com solidariedade, né? E sabendo entender que não necessariamente a gente vai estar no mesmo momento, né, dessa caminhada da evolução, que é outra coisa que me preocupa, as interpretações que muitas vezes a gente dá. Gente, nós não somos mais evoluídos que ninguém porque a gente acredita na reencarnação. Não é uma escadinha, não é um pódio, que em primeiro, em primeiro está o espiritismo, em segundo está o tanananismo e o terceiro está o bababanismo. Não, gente, não é pódio, não é, né? Vamos quebrar isso. Quando a gente fala no seu grau de evolução, não associe a isso, a maior, menor, não, esquece isso aqui. É o momento em que você está de aceitação e de entendimento. Porque se fosse assim, eu posso às vezes pegar uma criança de 6 anos para conversar determinados assuntos e ela vai me ensinar muito mais do que alguém de 30. Né? E aí de repente eu vou dizer: mas aqui então essa criança é muito evoluída. Talvez. Ou talvez naquele assunto, naquele item, ela tenha tido um preparo maior do que a outra pessoa, que aí num outro item ela vai ter o que ensinar para a criança. Então, falar que a família precisa buscar uma religião, de repente impor a nossa, também não é legal. Mas eu entendo, sabe, o meu irmão está indo em uma outra religião, mas eu aceito de coração, eu respeito.
eu sei que ele está menos evoluído. Meu Deus. Né? Então não está aceitando. A partir do momento que você botou uma hierarquia nessa história, você não está aceitando. Né? A grande questão quando a família vai trabalhar a religião seria a questão da abertura da mente. Nenhum fanatismo é bom. O fanático espírita é insuportável. O fanático evangélico é insuportável. O fanático católico é insuportável. O fanático de academia é insuportável. O fanático vegetariano é insuportável. Qualquer fanático, né, é insuportável perto da gente. Porque o que ele quer? Ele quer que a gente pensa, faça e viva como ele. Entendeu? Você vai comer um pedaço de bife e o cara faz você chorar porque ele vai te descrever como que o boi morreu por causa daquele bife. Como se pra gente comer a soja não estivesse desmatando a porcaria da Amazônia para plantar soja. E aí não estava matando o bicho igual para comer a soja, gente. Né? Então não é essa a questão. Muito mais cuidado do que o que entra, a gente tem que ter cuidado com o que sai. Né? Então nenhum fanatismo é legal. Então, dentro da família também tem que ter o exercício, né, do trabalho de não fanatizar, de mostrar através do exemplo. Né? Se você chegar em casa agora, a gente está aqui, a gente está quase derretendo, né? Porque é quente, o bagulho aqui, poxa, está em obra. Aí você chega em casa agora, meu Deus, quase morri lá na palestra. Um forno! Filho, por que você não foi? Vamos comigo o quarto aqui, vem. A mãe que termina de limpar a casa e fala, eu tô acabada, meu Deus, é uma porcaria ficar limpando casa. Filha, por que você limpa a casa? Acabou de dizer pra mim que é uma porcaria limpar a casa, você quer que ela limpe a casa. Então, a gente tem que cuidar com os nossos exemplos. Ninguém leva ninguém através só de palavra. Vamos, filha, é muito importante para a casa espírita. A gente sai de lá super bem. Filha, mãe, você vai gostar do poder dele. Nossa, que bem que saiu. Né? Então, dentro da família, a gente faz vários exercícios. Todos eles vão dar no final a mesma coisa que eu disse, que é o exercício da caridade. E aí vem uma outra questão. Dentro dos laços, sejam espirituais, né, ou biológicos, existem rompimentos, como eu falei. Você tem, às vezes, irmãos que ficam sem se falar, você tem casais que se separam, né? E aí fica naquela, e agora? E agora? Se eu me separar, eu estou cometendo um delito, né? A gente não fala muito pecado, então, porque, nossa, de repente essa pessoa veio com um laço espiritual para ficar perto de mim. Cara, você ficou ali 20 anos, não tinha mais amor, não tinha mais respeito, não tinha mais solidariedade. Separa. Agora, o que vai ser a grande diferença de você estar encarando esse processo como algo de Deus, algo de amor? A forma. Como que vai ser essa separação? Uma separação física, não vai mais morar aqui, mas vamos conversar. Tem filhos? Vamos dialogar pela educação dos filhos. Né? A gente tem que parar. Aí tem gente que não, olha, eu honrei o meu marido, fiquei casada com ele até ele morrer. Sabe ele quantas noites não rezou por coitado desencarnado? Né? Então a gente tem que. Tudo é uma questão de cuidar da forma. A forma. De repente alguém vem e te faz uma crítica tão grande, mas a forma que aquela pessoa fala, você acha até que foi elogio. Puxa, Fran, que legal que foi a tua palestra, eu gostei muito. Ah, você poderia também ter falado sobre tal e tal e tal capítulo. Você também poderia, de repente, ter dado o exemplo de tal, tal. No final, a pessoa queria que tivesse sido diferente. Mas ela falou de um jeito tão legal que eu me senti feliz. Puxa, na próxima vez que eu for fazer a palestra com a família, eu vou fazer daquele jeito ali. Né? Agora, de repente, a pessoa vem e fala, oh, meu Deus, hein, me arrependi de sair de casa para te escutar. Valeu, hein, filha? Nossa, acabou, né? Acabou. Então, esse trabalho da comunicação, como eu falei, né, o que nos diferencia dos nossos animaizinhos é essa capacidade de refletir sobre os nossos atos, a nossa forma de nos comunicar. Então, esse trabalho da comunicação, gente, ele vai ser desenvolvido dentro da família. A criança que vem de um ambiente, ou o casal que está num ambiente que é acostumado a tratar com grosseria, a usar palavras de baixo calão, vai entrar naquilo que eu falei, vai achar normal quando vê uma situação dessa. Vai achar super normal. Então, se a gente não desenvolver essa comunicação, que também é uma forma de caridade, né? Eu saber como falar com alguém, se eu não desenvolver dentro da família, é muito mais difícil desenvolver lá fora. Tem um texto que eu gosto muito do Chico também,
que ele foi publicado no livro Amor e Vida em Família, em 1995. E eu gosto muito desse texto porque eu penso que ele ilustra essa coisa da reencarnação e de como é que se forma uma família. Mas, gente, vou falar de novo, ele ilustra, a gente tem que parar de achar que é regra, sabe? Aquela pessoa que chega pra você, que ela entende tudo, aí você fala, pois é, eu tenho um filho, ele é cadeirante, ele veio, né, com algumas restrições. Olha, foi porque então na outra encarnação você fez não sei o que pra ele. Calma, né, gente? Cada caso, um caso, nós somos seres em busca de um processo de evolução. Então, não necessariamente, por favor, chegue em casa, olhe para o seu marido e diga, já sei, casei com você porque eu te aprontei na outra vida. Não necessariamente, né? Mas esse texto do Chico, ele ilustra um pouquinho de como que pode se formar uma família para a gente entender alguns desafios. O nome do texto é Em Casa. Ninguém foge à lei da reencarnação. Ontem, atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo-o a derrocada moral. Hoje, guardamo-lo na condição do parente difícil, que nos pede sacrifício incessante. Ontem, abandonamos a jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho na lagoa do vício. Hoje, temo-la de volta por filha incompreensiva, necessitada do nosso amor. Ontem, colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguiu os exemplos menos felizes. Hoje, partilhamos com ele a afeição do esposo despótico ou de filho problema, o cálice amargo dessa redenção. Ontem, esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Hoje, reencontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filhinho, portador de moléstia irreversível, tutelando-lhe à custa de lágrimas o trabalho de reajuste. Ontem, abandonamos a companheira inexperiente, a míngua de todo auxílio, situando-a nas garras da delinquência. Hoje, achamos-la ao nosso lado, na presença da esposa conturbada e doente, a exigir-nos a permanência no curso infatigável da tolerância. Ontem, dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotados, sangrando-lhes o espírito, apunhaladas de ingratidão. Hoje, moramos no espinheiro em forma de lar, carregando fardos de angústia a fim de aprender a plantar carinho e fidelidade. À frente de toda dificuldade, de toda prova, abençoa sempre e faz o melhor que possas. Ajuda os que te partilham a experiência. Ora pelos que te perseguem, sorri para os que te ferem e desculpa todos aqueles que te injuriam. A humildade é a chave de nossa libertação. E sejam quais sejam os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda a construção moral do reino de Deus perante o mundo começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. Claro que dentro dessa nossa família, a gente também, como eu falei, recebe pessoas que vêm numa missão de apoio. Então, de repente, a gente tem ali um parente difícil, mas tem um outro parente que parece que está sempre disposto ali a ajudar, a dar força, a nos incentivar. Ou se não tiver na família, como eu falei, tem um vizinho, tem um amigo. Ninguém vem para essa aprendizagem, para essa escola que é a encarnação da Terra, sem ter suporte. Ninguém. Nós apenas temos que mudar o nosso olhar para enxergar o suporte. Muitas vezes a gente já olha querendo que seja da forma que nós pensamos, e aí não vai ser. Aí a gente sempre vai achar que veio com um grande fardo. Como já dizem, né, se olhar o fardo de cima, ele parece tão pequeno. Né? Então, vamos buscar dentro dessa energia agora que começa de fim de ano, de Natal, de renovação. Né? Vamos buscar um pouquinho, resgatar esse papel que a gente tem de ter uma família, de fazer parte desse grupo que está em evolução, de fazer parte de outros grupos de família, com outros tipos de laços, né? De repente no nosso trabalho, no nosso grupo de amizades, tentar não cair nessa febre, né? Nessa neurose do consumo, né? Lembrar que o Natal não é isso, né? E que o fim de ano não precisa ser só no dia 31. A gente pode agora já começar a mudar, a gente pode agora já começar a exercitar. A caminhada ela se torna mais leve quando a gente começa a encará-la como uma forma de aprendizagem. Então que a gente possa encarar esse fim de ano aí, não só como um fim de ano, né, numérico, mas vamos tentar buscar cada vez mais, exercitar a nossa caridade
dentro da nossa casa. Não estou dizendo que não é para dar cesta básica para ninguém, pelo amor de Deus, não estou dizendo que não é para a gente ajudar em nenhum lugar, né? Mas vamos começar dentro da nossa casa. Se a gente pode ter o desprendimento de ajudar com um alimento alguém que a gente nunca viu, se a gente pode ter o desprendimento, e a gente deve ter esse desprendimento, de repente mandar um brinquedo para uma criança que a gente nem sabe quem é, a gente pode também ter esse desprendimento dentro do nosso núcleo familiar. Sem orgulho, sem esperar alguém pedir perdão, né? Como eu falei lá no comecinho, de repente um abraço, um sorriso já são suficientes para aquele cunhado difícil, para aquela prima que estava longe, para aquele irmão que estava lembrando, perceber que pode contar com a gente, que a gente pode ter pensamentos diferentes, que a gente pode ter alguns objetivos nessa vida diferentes, mas espiritualmente nós viemos todos para evoluir. E com certeza, se a gente lembrar disso, a gente se... como é que eu vou dizer? A gente começa a não se vitimar tanto, não se achar coitado, né? Não se achar em sofrimento. Pelo contrário, a gente começa a perceber, nossa, se esse desafio veio para mim, é porque eu dou conta. Se lá no videogame você vai passando de fase e pegando coisa mais difícil, por que na vida a gente reclama? Estamos passando de fase, que vem essas coisas mais difíceis para a gente ir passando cada vez mais de fase, né? E ter a humildade. Eu sempre digo que a gente tem que ter a humildade de pedir ajuda quando a gente não consegue, de pedir força quando a gente não consegue. E não estou falando só da prece, não. De pedir para um amigo, de pedir para um pai, de pedir para um irmão, de pedir para o esposo. A gente não é obrigado a conseguir tudo. A gente tem que ter a humildade de dizer, cara, não estou conseguindo, me ajuda. Não estou conseguindo me sintonizar, está acontecendo um monte de coisa e eu sei que é porque eu não estou conseguindo manter a minha sintonia boa. Me ajuda. Porque ter coragem de pedir ajuda também é uma forma de caridade. Bom, quero agradecer a todo mundo, né, pela paciência de ficar aí me ouvindo. Esses textos que eu trago são trechos, eu vou separando alguns. Às vezes eu chego em casa e digo, nossa, não falei nada disso. Mas, né, a gente tem que deixar o que vem no coração da gente também na hora. Eu separo trechos de livros, né, hoje eu falei 2 aqui do Emmanuel, eu separo mensagens. Então, quando vocês quiserem, né, podem, a Kika tem ali tudo isso filmado. Quando eu esquecer de falar na hora, né, que está sendo filmada, quais são as fontes, deixa um recadinho lá pra gente, por e-mail, nas redes sociais. Então, Fran, que livro é esse? Tem esse livro? Deixa eu pegar lá na casa já esse livro, porque a gente tem que buscar a nossa evolução, né, e a nossa evolução intelectual também é importante, gente, porque muitas vezes a gente comete alguns erros querendo ajudar, porque a gente não sabia que aquilo não era ajuda. Então a gente tem que também buscar evoluir intelectualmente, sim, separar um espacinho da nossa semana para fazer uma leitura, né, para buscar alguma coisa que faça a gente aprender. Isso aqui é o nosso grande manual de sobrevivência, está tudo aqui dentro. O Livro dos Espíritos também, tem questões lá que foram questionadas, né, por Kardec, e que a gente olha, puxa, isso aqui é tão atual, é uma coisa que eu queria perguntar agora. Então, vamos buscar, porque juntos, com certeza, vai ser bem menos difícil do que é quando a gente começa uma caminhada sozinho.